Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos para mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler Gênesis, capítulo 12, dos versículos 10 ao 20. Pegue a sua Bíblia comigo e vamos fazer a leitura em nome de Jesus. Nós temos por tema aqui, pare de dar um jeitinho. E aí nós vamos ver o desenrolar da história aqui, que está falando sobre Abrão, amém? Versículo 10, capítulo 12, versículo 10. Havia fome naquela terra. Assim, Abrão foi para o Egito. Que terra? Nós estamos aí lendo, né? Nós estávamos lendo ontem. A partir do versículo 7, ali 6, mais ou menos, Abrão partiu para as terras de Canaã, atravessou Siquém até o carvalho de Moré. E aí fala que os cananeus habitavam na terra. Passando dali, ele foi ao monte a leste de Betel. Armou sua tenda, ficando a Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar. Depois, Abrão partiu dali, indo na direção do Neguebe. E aí aconteceu que houve fome na terra, né? Então ele estava ali na região de Canaã, e houve fome na terra. Assim, Abrão foi para o Egito, versículo 10, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: essa é a mulher dele. Então, eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem, por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Quantas vezes na nossa vida acontecem, né, momentos como esse, em que a gente se vê em total desespero, né? Aqui nós vemos Abrão desesperado, porque houve fome. E ele era o responsável, né? Aquele que supria as necessidades ali daquela família. E aí ele resolve ir pro Egito e ficar lá, porque era grande a fome na terra. Então, assim, uma das coisas que mais abalam, né? Acho que qualquer ser humano é a falta de alimento, né? Assim, acho que com roupa você segura um pouco, com algum móvel da sua casa você dá uma enrolada, mas comida não tem muito o que fazer, né? É uma necessidade, né? Então, quando ele vê que a fome ali tá terrível, ele resolve ir pro Egito e ele vai, né? E aí, quando eles chegam lá, ele fala pra Sarai que ele tem medo, né? Porque ela é tão bonita que ela vai chamar muita atenção e vão acabar matando ele. E aí ele pede que ela fale que ela é irmã dele. E aí, em versículo 14... Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era de fato muito bonita. Os príncipes de Faraó a viram e foram elogiá-la diante de Faraó. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Ou seja, ele teve a sua vida ali bem estruturada, né? Por falar de coisas, de bens, né? Versículo 17. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Aqui a gente vê, né, o cuidado de Deus, né? Ninguém contou nada, mas Deus sabe, e isso é suficiente, né? Então, ao ponto que todos estão fazendo algo de errado ali contra aquela família, Deus viu, e Deus entra com justiça. Isso é tremendo. Quantas vezes a gente acha que ninguém tá vendo aquilo que a gente tá passando, né? Mas Deus é suficiente. Se ele está vendo, na hora certa ele vai agir. E ele puniu o Faraó e sua casa. Faraó disse, no versículo 18, Faraó chamou Abrão e lhe disse: O que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, está aqui a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E Faraó deu ordem aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Então, olha só que história interessante, né? É uma história bem... com muitos pontos interessantes, né? Abrão desce ao Egito para procurar provisão. A terra está com fome e ele toma a decisão por meio do medo, e não por fé. Né? Porque assim, não vemos ele aqui, um homem que acabou de levantar vários altares ao Senhor, não vemos ele aqui com um testemunho de fé, né? Nós vemos aqui que teve fome, ele era o provedor, ele teve medo e foi para o Egito, né? Tá bem claro aqui que não foi por fé, né? Não foi Deus que mandou ele ir, então ele foi, só foi, né? E no lugar da fé, ele toma essa decisão por medo. É um momento de fragilidade na vida desse grande homem de Deus. Abrão teme ser morto e pede que Sarai diga que é sua irmã, que de fato eles são irmãos. Lá em Gênesis, versículo 20, capítulo 20, desculpa. Capítulo 20, verso 12, vai dizer assim, deixa eu abrir aqui para ler para vocês, para nós, né? Gênesis 20, 12. Ele vai ter uma nova empreitada aí mais pra frente, Abrão, com Abimeleque dessa vez. E aí lá no versículo 12, ele diz assim: Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não seja por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Então, novamente, lá no capítulo 20, vai acontecer a mesma coisa. Abrão vai para uma outra terra, né, e encontra Abimeleque. E aí, mais pra frente, a gente vai ler, né? Só tô explicando aqui o que a gente tá lendo, né? E aí, novamente, ele faz Sarai falar que é irmã dele. E aí, quando Abimeleque pergunta o que é que ele tá fazendo, ele fala: ela de fato é minha irmã, por parte de pai. Então, eles são meio-irmãos. De fato, eles são meio-irmãos, né? É por parte de pai que eles são irmãos.
Porém, essa atitude de Abrão coloca sua esposa em risco. Quando ele fala que ela é meia-irmã, o faraó rapidamente já coloca no seu harém, né? Então é algo que coloca ela em risco. O faraó toma Sarai para o seu harém, para se tornar uma de suas concubinas. Então ela se tornaria uma das mulheres de faraó. E ela é esposa de Abrão. Então olha só, o que essa, digamos que mentira, né? Para proteger a vida dele, colocou a vida dela em risco. E ele não pensou nisso, né? Ele só agiu. E aí, no Antigo Oriente, era comum que os reis tivessem grandes haréns, como símbolo de grandeza e meio de consolidar relações com outros governantes. Porém, Deus intervém, afligindo o Egito com doenças, como eu disse. Às vezes parece que ninguém está vendo o que você está passando, mas se Deus estiver vendo, já é o suficiente. Ele é suficiente. No mundo antigo, Deus aqui atinge o Egito com pragas, né, no versículo 17. Porém, o Senhor puniu o faraó e sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. No mundo antigo, a doença era considerada um resultado direto do pecado ou da violação de algum costume da época, né? De alguma lei, quebrou alguma lei, pecou, fez alguma coisa desse tipo. A doença era relacionada a isso, né? E nós vimos isso muito claro aí na história de Jó que nós lemos. Quando acontece tudo aquilo com Jó, todo mundo acredita que ele pecou e firme, assim, fixa aquilo como pecado de Jó, né? Até que ele fica teimando ali que ele não pecou, que ele não pecou. E todo mundo fala isso por quê? Porque é o costume da época. Pra vocês até verem, né? Que faz todo sentido a gente ler Jó nessa época, porque o costume era o mesmo, né? E aparentemente o faraó viu uma conexão entre as pragas e a entrada de Sarai no seu harém, porque foi automático. Aí ele entrou e aconteceu as pragas, então ele já viu essa conexão ali. E descobriu que tinha levado para casa a mulher de outro homem, sem saber. O faraó não fez nada de errado sabendo, ele fez sem saber, né? O desfecho dessa história é constrangedor. Abrão é repreendido pelo faraó, é expulso do Egito, embora saia enriquecido. Ainda que ele saia com muitos bens, com muitas coisas, ele foi repreendido por faraó, né? Porque o faraó só fez porque achou que era irmã, só pegou ela como esposa porque achou que era irmã. Isso nos mostra que, apesar das falhas humanas, Deus permanece fiel à sua promessa, independente do que aconteça, de que forma está sendo feito. Não tente dar jeitinho, sabe? A gente tem o hábito, né? O hábito de querer ajudar a Deus. Quem somos nós, meus irmãos? Quem somos nós para ajudar Deus a cumprir aquilo que Ele prometeu? Meu Deus, se a gente pudesse, a gente não pode. Quem somos nós para tentar corrigir, ou remendar, ou arrumar alguma situação? É o que Abraão nos ensina aqui com essa passagem. Houve fome, ele já foi para um lugar que Deus não mandou. Deus chamou ele lá atrás e falou, vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não falou para ele ir para o Egito. Mais para frente a gente vai ver qual vai ser o fruto dessa descida dele ao Egito, né? Ele sai com coisas ruins do Egito. E Deus não falou para ele. Ele foi. E chega lá ele mente. E aí ele foi repreendido. Ele causou mal para outra pessoa por conta de uma atitude que ele teve. Ele trouxe praga para Faraó. Faraó não fez nada de errado. Aos olhos ali humanos, né? Ele não fez nada de errado. Ele só agiu conforme, né, o costume da época. Ele não fez nada de errado. Ela não era esposa dele, então ele não fez nada de errado. Porém, ele traz praga para aquele lugar. As nossas atitudes podem trazer pragas para os lugares em que nós habitamos. Isso é muito sério. A gente tem que vigiar em todos os nossos caminhos. E acreditar e confiar. Deus é fiel. Ele não precisa da nossa ajuda. Ele vai fazer independente de você querer ou não, de você gostar ou não, de você concordar ou não. Como eu disse aqui outro dia, é inútil a gente ficar naquela batalha com Deus, achando que a gente pode ir contra aquilo que Ele tem para nossa vida. Se Ele determinou aquilo para sua vida, vai se cumprir você querendo ou não. Não é mais fácil aceitar? Não é mais fácil querer que Ele faça do que ficar ali rebatendo? Vai gastar mais energia, vai demorar mais tempo e vai acontecer do mesmo jeito. Então, assim, essa passagem de hoje deixa muito claro, não tente dar um jeitinho nos planos de Deus. Ele é fiel para cumprir e Ele vai cumprir no tempo dele, não é no nosso. E aí está o nosso grande erro. Achar que Deus vai fazer quando a gente quer, e Deus não faz dessa forma. Deus faz quando nós precisamos e não quando a gente quer. Ele faz quando a gente precisa. Ele é fiel. Ele não desamparou Abraão, mesmo Abraão tendo ido para um lugar que não deveria ir, mentido para quem não deveria mentir, levou praga para um lugar que não deveria levar. Mesmo assim, Deus não o abandonou, né? Deus puniu ali Faraó para que Faraó enxergasse que Abraão era um grande homem de Deus. E aí, ele não continuou com o seu plano. Não tente dar jeitinho nos planos de Deus. Ele é fiel e Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Que possamos estar aqui novamente amanhã para ler mais uma porção da palavra e que você tenha um dia muito abençoado. Em nome de Jesus.